Falando em história dos segmentos protestantes, o que você conhece sobre as origens do pentecostalismo brasileiro? Foram inúmeros movimentos e pessoas que contribuíram de maneira direta e indireta para a construção do pentecostalismo aqui no Brasil. Por isso, é importante conhecer um pouco mais profundo das origens do pentecostalismo brasileiro. Olá, tudo bem com você? Sou Moisés Brasil e seja muito bem-vindo aqui no canal. Este canal apresenta para você diversos vídeos nas áreas de Bíblia Sagrada, de teologia e da vida cristã. Vídeos novos todas as segundas e quintas-feiras às 7 horas da manhã. Por isso, para não perder de vista esse canal, é importante você deixar o seu gostei ou o seu não gostei. Também é importante se inscrever no canal e clicar no sininho das notificações. Deixe também o seu comentário sobre o que você achou do vídeo, agregando alguma coisa, algum tema, algum assunto, deixando suas perguntas, suas críticas e etc. É importante também que você compartilhe este vídeo com outras pessoas que tenham interesse em conhecer um pouco mais da história do pentecostalismo brasileiro. Para o assunto não ficar em um vídeo tão extenso, então este assunto do pentecostalismo brasileiro será dividido em alguns vídeos. Logo, este vídeo é a primeira parte deste estudo sobre as origens do pentecostalismo brasileiro. Ressalto ainda que aqui no canal tem um livro inteiramente grátis para você que diz muito ao tema deste vídeo. O livro trata sobre o protestantismo brasileiro. Vou deixar logo aqui abaixo na descrição do vídeo o link para você baixar gratuitamente este livro. Dito isto, vamos às origens do pentecostalismo aqui no Brasil. O pentecostalismo sempre teve a característica de uma escassez de material histórico, pois no decorrer da sua própria história não deu a devida importância ao registro dos eventos e movimentos que foram construindo a sua identidade. Ainda que atualmente haja por parte de alguns autores norte-americanos, como Vinson Synan, Heinrich Knight III, Donald Dayton e Ed Hyatt, uma tentativa de resgatar a história e as influências do pentecostalismo e suas derivações, mesmo assim, ainda é muito escassa a narrativa histórica e as influências teológicas destes movimentos protestantes. Esta escassez de uma história segura do pentecostalismo faz com que suas derivações, como o neopentecostalismo e movimentos recentes que transparecem ser um pós-pentecostalismo, sigam nesta mesma caminhada. Mas mesmo sabendo da escassez que abrange a história e as referências teológicas que influenciaram o pentecostalismo, ainda é necessário apresentar um cenário histórico e teológico de alguns movimentos que serviram como fundamento para o pentecostalismo e também o pentecostalismo brasileiro. Mesmo diante da dificuldade de resgatar sua própria história, o pentecostalismo traz consigo algumas características que necessitam ser abordadas antes mesmo de apresentar o que se tem de sua história. Ou seja, o fenômeno das dissidências e o continuismo são presentes na maioria das denominações pentecostais. Por esta razão, devem ser observados antes mesmo de uma abordagem histórica e teológica mais profunda. Quem observa algumas denominações pentecostais brasileiras chega à conclusão de que estas denominações irromperam na história sem que houvesse um desenvolvimento histórico e teológico. Ou seja, de uma hora para outra surgiram no tempo e na história. Consequentemente, mesmo que não haja de forma clara uma construção histórica e teológica sólida do fenômeno pentecostal contemporâneo, ainda existe um fato marcante no protestantismo, a dissidência. Assim, em poucas palavras, pode-se identificar estes fatos tão presentes no pentecostalismo: a ausência de uma construção histórica, a falta de referência de suas influências teológicas e, por fim, as constantes dissidências,
trazendo à tona novas denominações que seguem o mesmo padrão. Evidentemente, existem algumas exceções que apresentam de forma clara e organizada sua história e suas influências teológicas, mas dificilmente se encontrará uma denominação que não tenha passado pelo processo da dissidência denominacional. Ou seja, a razão de sua existência foi por algum descontentamento ou movimento contrário à denominação anterior. Uma dissidência é a divergência de opinião, discordância, dissensão, produzindo cisão dos membros de uma corporação, de uma seita, de um partido, etc., geralmente ocasionada por uma incompatibilidade de opiniões, separação, cisma. E é exatamente isso que inúmeras vezes ocorre dentro do protestantismo, em virtude de discordâncias hermenêuticas, escolha de um novo pastor, avivamentos, questões financeiras, nome da denominação, cor do templo, repertório musical, tradução usada da Bíblia Sagrada, teologia adotada pela denominação, questões políticas e demais fatos, sendo estes aspectos que influenciam uma dissidência em determinada denominação. No entanto, uma denominação que passa a existir devido a uma dissidência geralmente sofrerá no decorrer da sua história outras dissidências, o que se tornou uma prática muito comum dentro do protestantismo brasileiro. A data de 1º de janeiro do ano de 1901 é considerado o início do movimento pentecostal, pois nesse dia, na cidade de Topeka, no estado americano do Kansas, uma jovem chamada Agnes Osman foi batizada com o Espírito Santo. Esta jovem pertencia a uma classe de alunos de Charles Fox Parham, um ex-pastor metodista e professor da igreja Holiness. Segundo Vinson Cian, o historiador norte-americano dos movimentos pentecostais e carismáticos, Agnes experimentou uma impressionante manifestação do dom de línguas e tornou-se a primeira pentecostal do século XX. E nas palavras de Parham, escreve: "Impus as mãos sobre ela e orei. Eu mal havia completado 3 frases, quando a glória desceu sobre ela, e ela começou a falar em chinês. Durante 3 dias, não conseguiu falar uma palavra em inglês." E mesmo que o século XX seja determinante na história do pentecostalismo, fazendo-o emergir como movimento religioso de abrangência mundial, os movimentos que antecederam a virada deste século exerceram maior influência para o pentecostalismo do que o próprio evento denominado Avivamento Azusa, acontecido no início do século. Nesse sentido, o ponto de partida histórica para o pentecostalismo é o próprio dia de Pentecostes, mencionado no livro de Atos dos Apóstolos, onde todos foram cheios do Espírito Santo. E no decorrer da história do cristianismo, surgiu e ressurgiu com os mais diversos nomes e movimentos que defendiam a continuidade dos dons espirituais. Esta continuidade é amparada na obra 2000 anos de cristianismo carismático, de Ed Riat, onde a ênfase principal, além da recuperação histórica quanto às manifestações carismáticas, é a continuidade destas manifestações ao longo da história da igreja cristã. Esta é a razão de os pentecostais serem chamados de continuistas, ou seja, o continuismo alega que os dons do Espírito Santo não ficaram retidos à era apostólica, mas acompanharam a história da igreja. A defesa desta continuidade dos dons espirituais apresentadas pelo pentecostalismo apresenta nomes como Justino Mártir, Irineu de Lyon, Novaciano, Cipriano, Montano, Antão, Atanásio, Ambrósio, Jerônimo, Bento de Núrcia, Gregório Magno, Bernardo de Claraval, Hildegarda de Bingen, Vicente de Farrier
e movimentos como os cártagos, valdenses e outros mais que exerciam e apontavam os dons espirituais, como falar em línguas, as profecias, as revelações, os exorcismos, os dons de cura, o êxtase, o cair pelo espírito, as visões, etc. Demonstrando que no decorrer da história os dons não cessaram. Contudo, mesmo que o pentecostalismo apresente nomes e movimentos que mantiveram a ideia de um continuismo das manifestações dos dons espirituais, a questão histórica permanece como algo a ser alcançado como legítimo, pois ainda há uma depreciação histórica por parte da maioria dos historiadores em relação às raízes do pentecostalismo. O material é bem escasso e às vezes repetitivo devido ao uso das mesmas fontes por parte daqueles que tentam erguer a história dos movimentos pentecostais, reportando-se o mais próximo possível ao dia de Pentecostes, de Atos dos Apóstolos. A continuação da história das influências do pentecostalismo e do pentecostalismo brasileiro continua num próximo vídeo. E se você quiser ter em mãos o estudo deste vídeo no formato PDF para você baixar, imprimir e compartilhar, você precisa tornar-se um membro do canal. E para tornar-se membro, clique logo aqui abaixo do vídeo no botão Seja Membro e veja as informações da assinatura. Além disso, você pode contribuir com a manutenção desse canal, uma contribuição financeira por meio de um Pix, não importa o valor. A chave Pix está logo aqui abaixo na descrição do vídeo. Não se esqueça, a continuação deste estudo sobre as origens do pentecostalismo brasileiro continuará em um próximo vídeo. Muito obrigado por sua audiência, um abraço e até um próximo momento.